a última parte, né, da filosofia na Idade Média, da filosofia da religião, para que na semana seguinte, na semana que vem, nós já possamos entrar aí no Renascimento. Tá? E aí lá no Renascimento eu tenho duas vias, dois caminhos para percorrer. Um caminho para percorrer pelo viés mais científico, um caminho para percorrer pelo viés mais político. Por quê? Porque as grandes filosofias que ganham destaque no Renascimento, chegando perto da modernidade, são filosofias que vão tratar a ciência ou que vão tratar a política. Né? E esses dois caminhos, vocês vão ver a partir da semana que vem, eles vão tentar, de todas as maneiras, começar a separar a filosofia da religião. Então, o movimento de separação da filosofia da religião, da fé e da razão, vai começar na aula seguinte, na aula da semana que vem, através do Renascimento. Tá? Pelo prisma científico, a gente vai ver que a ciência no Renascimento ela começa a tentar ganhar um lugar de destaque, tá? E pelo prisma político nós vamos estudar Nicolau Maquiavel, né? Que é o criador da política moderna, que é aquele cara que vai revolucionar a filosofia política e vai colocar a política em outros moldes. As pessoas vão pensar a política de uma maneira diferente do que pensavam antes e depois de Maquiavel. Então, hoje é a última aula de filosofia da religião. Né? Daqui para frente, dificilmente nós vamos falar de religião, e se falarmos de religião, geralmente vai ser para criticá-la de algum modo. Né? Então, hoje é a nossa quarta e última aula de filosofia na Idade Média, nossa quarta e última aula sobre filosofia da religião, tá joia? Quero que vocês mantenham a mesma pegada das aulas anteriores, não fiquem envergonhados de perguntar, façam as perguntas, tá? Para a gente tirar todas as dúvidas possíveis, para nós não sermos pegos de surpresa numa possível questão no Enem, tá joia? Alguns alunos me procuram no particular ou no grupo do DAC, né, de Filosofia e Sociologia, para resposta de questões da nossa folha de exercícios. Continuem fazendo isso, tá? Nunca vão estar me incomodando, podem colocar em qualquer horário, não tem problema, porque por mais que eu não veja na hora, eu vejo depois e tento responder da melhor forma, tá joia? Espero que vocês estejam conseguindo realizar os exercícios, ok? Então, a partir desses avisos, nós podemos começar a aula de hoje, tá joia? A aula de hoje, como você já sabe, vai ser sobre Santo Tomás de Aquino, tá? O último filósofo que vamos trabalhar na Idade Média. Infelizmente, nós não temos tempo, não dá para trabalhar todos os filósofos, mesmo porque eles não são cobrados. Então, nós demos aqui destaque apenas a dois pensadores, o Santo Agostinho, que trabalhamos semana passada, e o Santo Tomás de Aquino, que vamos trabalhar hoje, tá? A gente tem que encerrar ele hoje. Eu creio que a gente vai conseguir com muita tranquilidade. A filosofia de Santo Tomás de Aquino tem alguns conceitos, algumas palavras muito próprias da sua filosofia, mas no decorrer da aula eu vou tentar explicá-las da melhor maneira possível, tá? Toda vez que eu for destacar um conceito, eu vou explicar de maneira mais devagar, né? Para que vocês tenham a possibilidade de memorizar bem aquele conceito que eu estou trabalhando, tá? Então eu creio que a gente não vai ter muitas dificuldades nesse sentido, tá joia? Então podemos iniciar, né? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Santo Tomás de Aquino ele viveu num período muito distante do período de Santo Agostinho. Tá? O Santo Agostinho ele viveu no início da Idade Média, o Santo Tomás de Aquino já viveu no final da Idade Média. Sendo a Idade Média o maior período histórico que houve, né? De basicamente mais ou menos ali um milênio, mais ou menos ali 10, 11 séculos, o Santo Tomás de Aquino então está bem distante de Santo Agostinho. Mas essa distância se dá apenas na história, se dá apenas na diferença entre séculos. Mas, filosoficamente, obviamente, eles têm uma proximidade. Por quê? Porque ambos participam da Idade Média. Ambos os filósofos vão ter essa pegada de tentar vincular a fé e a razão, de tentar vincular a teologia e a filosofia, não é mesmo? Então, eles estão distantes em período, em séculos, mas estão presentes dentro do mesmo período histórico, que é a Idade Média, tá joia? Então, Santo Tomás de Aquino também é um filósofo que vai tentar vincular a fé e a razão. A diferença entre os dois é que cada um participa, né, de um momento diferente dentro da Idade Média, não é isso? O Santo Agostinho ele fez parte da patrística e o Santo Tomás de Aquino fez parte da escolástica, que são períodos que têm características particulares. Apesar de serem períodos semelhantes, porque ambos
colocam Deus no centro de tudo, ambos procuram vincular a fé à razão, tem também as suas diferenças, né? Por exemplo, só para a gente citar exemplos, isso aqui já foi trabalhado em outra aula, mas, por exemplo, lá na patrística, fé e razão se complementam, né? Então, segundo os filósofos da patrística, nós primeiro devemos acreditar com a fé e depois explicar as verdades da fé pela razão. A relação entre fé e razão na escolástica, que é o período de São Tomás de Aquino, é um pouquinho diferente. Na escolástica de Santo Tomás de Aquino, a razão vai servir até mesmo para comprovar algumas verdades da fé. Em outras palavras, os filósofos da escolástica, eles vão trabalhar muito mais com a razão filosófica, vão dar explicações muito mais filosóficas, muito mais científicas. Né? Por quê? Porque é um momento já distante da revelação de Jesus Cristo. Já está muitos séculos distantes. Então, a necessidade de comprovar aquilo que a fé explica, a necessidade é muito maior, porque estão aumentando o número de pessoas que estão desacreditando dessa verdade original, né, dessa revelação original, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, a necessidade de comprovação é muito maior. Então, Santo Tomás de Aquino, por participar da escolástica, ele é um filósofo que está muito mais preocupado em explicar tudo racionalmente de maneira minuciosa, para tentar comprovar as coisas e combater os críticos da igreja, né? Combater os pagãos, combater os gentios. Aliás, a gente já pode abrir a aula dessa forma. É necessário vocês entenderem esses termos, ó, pagãos e gentios. Quem são os pagãos ou gentios? Pagãos ou gentios são a característica daqueles indivíduos que não participam da fé cristã ou da fé abraâmica, da fé judaico-cristã. São pessoas que têm outras culturas distantes da fé judaico-cristã, né? Da fé aí abraâmica. Ou seja, que não compartilham de toda aquela cultura desenrolada pelas Sagradas Escrituras desde o povo de Israel, né? Então, os gentios, né? E os pagãos, eles obviamente precisam ser convertidos. Uma boa arma da Igreja Católica para convertê-los, né, é essa filosofia muito bem embasada racionalmente pelos filósofos da escolástica. Então, o período da escolástica, que é um período da criação das universidades, do avanço do conhecimento, é um período também de novas conversões. E qual é a melhor maneira de você converter aquela pessoa que não conhece sua religião? A melhor maneira de converter é através da razão. Percebe? É através da comprovação da inteligência natural do homem. Por um motivo muito simples. Independente da cultura na qual você está inserido, você é um ser racional. Você possui razão. Então, a razão é uma linguagem praticamente universal. Percebe a questão? Então, o Santo Tomás de Aquino ele vai dialogar, né, com pessoas de outras religiões, de outras culturas. Dialogar no sentido de convertê-las através do uso da razão, já que a linguagem racional é uma linguagem universal. Percebe? Isso funciona até hoje. Né? Isso funciona até hoje. Só para vocês guardarem um exemplo. Tá? Ó, eu faço um trabalho, eu sou católico, tá? Não preciso mentir sobre isso. Eu faço um trabalho de catequização dentro da Igreja Católica. Eu sou um catequista. Né? Eu ensino o catecismo. Só que, olha só, eu não estou ensinando o catecismo para pessoas que já estão dentro da igreja há algum tempo e que agora chegaram numa idade que podem se aproveitar dos sacramentos da igreja. Não, não. Eu participo de uma outra aula do catecismo. Eu ensino o catecismo para pessoas que vieram de outras igrejas, de outras culturas. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Explicar racionalmente aquilo que está dentro da doutrina cristã. Então, é mais ou menos análogo ao trabalho que, obviamente, com muito mais maestria, Santo Tomás de Aquino fez na Idade Média. Percebe? Ele elaborou uma filosofia riquíssima, inteiramente racional, né? E quando as verdades fugiam, escapavam da sua razão natural, obviamente ele apelava à fé, mas ele sempre buscava partir das explicações racionais. Para quê? Para poder converter pessoas de outras culturas. Percebe a questão? Então, o primeiro ponto sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino é esse ponto. O Santo Tomás de Aquino ele partia de verdades comprovadas pela razão natural.
para que somente depois ele pudesse adentrar nas verdades da fé. Percebe a questão? Então, o método filosófico de Santo Tomás de Aquino é muito mais racional, por exemplo, do que o método de Santo Agostinho lá na Patrística. Já que Santo Agostinho, o objetivo dele era só explicar as verdades da fé. Agora não, agora Santo Tomás de Aquino tem que chamar pela razão primeiro para depois comprovar as verdades da fé. Percebem a diferença? Então é necessário vocês entenderem isso. O Santo Tomás de Aquino ele é um filósofo muito mais racional nesse sentido. Tá joia? É interessante que ele diz isso, né? Ele deixa claro isso nos seus escritos, quando ele fala, por exemplo, que as verdades da fé não contradizem as verdades da razão, mas antes reordenam as verdades da razão. Então a gente não pode largar a razão de maneira alguma, porque ela é o primeiro passo para buscarmos a verdade. E se Deus é a verdade, é o primeiro passo para buscarmos Deus. Tá claro isso? Então é necessário vocês entenderem isso de maneira assim muito clara, tá? Outro detalhe, o Santo Tomás de Aquino é considerado o grande doutor da Igreja. Isso também é importante para uma possível questão de história. Toda a doutrina católica, ela é baseada na filosofia de Santo Tomás de Aquino. Tá? O catecismo, que é uma parte da doutrina caríssima à Igreja Católica, é todo baseada na filosofia de Santo Tomás de Aquino. Né? Então, toda a explicação racional que a Igreja tenta dar com a sua doutrina está espelhado na filosofia de Santo Tomás de Aquino. Então, ele é o maior expoente, em termos intelectuais, da Igreja Católica. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele morreu mais ou menos com 53 anos, e ele é considerado o filósofo que mais produziu obras de todos os tempos. Tá? Então, ele escreveu muita coisa. São muitos livros de Santo Tomás de Aquino. Então, ele é o maior expoente da tradição católica. Então, aí já temos dois dados sobre Santo Tomás de Aquino. Já é? Ele parte das verdades comprovadas pela razão para poder comprovar as verdades da fé. E segundo, ele é considerado o maior expoente, né, da doutrina católica. Né? Toda a doutrina católica é baseada em sua filosofia, inclusive o catecismo, que é uma das partes principais da doutrina católica. Tá joia? Terceira coisa também, que eu já falei, mas é necessário vocês estruturarem aí, é que Santo Tomás de Aquino debatia com os gentios e com os pagãos, né, através do uso da razão universal. Então, na verdade, para início de conversa, é necessário você memorizar esses 3 dados biográficos de Santo Tomás de Aquino, sobre a vida de São Tomás de Aquino. Tá joia? Então, só para repetir e deixar estruturado na mente de vocês. Primeiro, ele é expoente máximo da Igreja Católica. A doutrina da Igreja Católica, ou grande parte da doutrina da Igreja Católica, é baseada em sua filosofia. Tá? Segundo, Santo Tomás de Aquino ele partia das verdades comprovadas pela razão para depois chegar às verdades da fé e comprová-las também. E terceiro, um dos grandes objetivos da filosofia de São Tomás de Aquino é converter os pagãos e os gentios. Né? Ou seja, São Tomás de Aquino dialogava com pessoas de outras culturas. Isso é muito importante para a gente entender. Tá? Isso era um costume na época da escolástica. Ao contrário do que as pessoas falam, não havia uma perseguição da igreja sobre as outras culturas. Muito pelo contrário. As universidades abriam suas portas, tá? Abriam suas portas para o debate livre com pessoas, inclusive com gentios e com os pagãos. Então, alguém pediu para repetir as 3 características da biografia. Ele parte das verdades comprovadas pela razão para comprovar as verdades da fé. Tá? Segundo, ele foi expoente máximo da Igreja Católica. Então, grande parte da doutrina da Igreja Católica é baseada em sua filosofia. E terceiro, Santo Tomás de Aquino ele se propunha a debater com os gentios e com os pagãos. Né? Obviamente, então, não havia aquele negócio de apenas debater com os mesmos. Ele debatia também com pessoas de fora do círculo católico. Então, essas 3 características são as características fundamentais da sua biografia, que é muito importante você saber caso caia alguma questão sobre a biografia de Santo Tomás de Aquino. Dito isso, nós podemos partir para a sua filosofia. Tá? Chama atenção principalmente para as pessoas que gostam ou vão se arriscar na carreira de direito. Tá? Para quem não sabe, Santo Tomás de Aquino, além de ter produzido uma filosofia monstruosa, que na minha humilde opinião é a maior filosofia de todos os tempos,
ele também desenvolveu alguns conceitos muito caros à área do direito. Então, quem for fazer direito, né, ou quem já estuda direito, vai ser muito importante a aula de hoje, tá? Então, prestem bastante atenção. É da filosofia de Santo Tomás de Aquino que se desenvolveu uma das teorias mais caras ao direito, que é a teoria do direito natural, que já já a gente vai entender o que significa. Alguém pediu para novamente explicar as 3 características da sua biografia. Vou explicar, não tem problema. Tá? Ele é o maior expoente da Igreja Católica, o maior expoente intelectual da Igreja Católica. Parte da doutrina católica é baseada em sua filosofia. Segundo, ele parte das verdades da razão para somente depois tentar comprovar as verdades da fé. Então, Santo Tomás de Aquino é um filósofo que usa a razão, ele é bem racional. E terceiro, Santo Tomás de Aquino ele debatia com os gentios e com os pagãos, ou seja, ele debatia, ele tinha um livre debate com pessoas de outra cultura, de fora da Igreja Católica. Joia? Quem pediu para repetir, deu para entender agora? Tranquilo? Beleza? Show? Ah, que bom. Beleza, então. Então vamos agora à sua filosofia, tá? Eu vou explicar de maneira bem tranquila para todos entenderem, tá? Não é difícil de entender. A filosofia de Santo Tomás de Aquino é toda organizadinha. A gente tem que lembrar que Santo Tomás de Aquino se baseou no filósofo Aristóteles. A gente tem que lembrar que é uma característica da escolástica. Enquanto os filósofos da patrística se baseavam na filosofia de Platão, os filósofos da escolástica vão se basear na filosofia de Aristóteles. Então, se Aristóteles é o filósofo mais científico da Grécia, Santo Tomás de Aquino será o filósofo mais ordenado, mais organizado de toda a Idade Média. Por influência, obviamente, desse tipo de filosofia de Aristóteles, tá joia? Então, não é difícil de entender, muito bem organizada a sua filosofia. Só que, para a gente ganhar um nível de profundidade, é necessário a gente escavar bastante o conteúdo para todo mundo sair dessa aula aqui entendendo tudo, ou pelo menos o básico, né, de Santo Tomás de Aquino. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Santo Tomás de Aquino, ao filosofar, ele vai partir mais ou menos daquilo que todo filósofo parte. Ele vai observar a realidade e vai tentar entender a realidade usando a razão, né? Só que quando Santo Tomás de Aquino olha para a realidade, né, de cara ele percebe que a realidade é constituída de várias coisas. Isso também é algo óbvio, né? Desde os gregos antigos a gente sabe disso. Basta que eu dê uma olhadinha à minha volta, né, que eu percebo que a minha volta é constituída de um conjunto de múltiplas coisas, né? Olha só, a porta aqui da minha varanda está aberta. Eu consigo avistar montanhas, árvores, um pássaro acabou de passar, nuvens. O sol não dá para ver, mas dá para perceber que ele está ali pelo brilho, pela luz que está irradiando dele. Vejo casas, percebe? Então, para qualquer lugar que eu olhe, eu vejo uma multiplicidade de coisas. Então, uma primeira percepção que nós temos da realidade é que as coisas existem. Não dá para duvidar disso. Algo existe. Algo existe. Então, o primeiro espanto na filosofia de Santo Tomás de Aquino é o primeiro espanto de todos os filósofos. É perceber que as coisas existem. É perceber que, se você analisar bem, é surpreendente que as coisas existem. As coisas existem da onde? Elas vieram da onde? Percebe a questão? Então, o Santo Tomás de Aquino ele vai se preocupar muito em tentar entender a realidade, como qualquer filósofo faz. Só que Santo Tomás de Aquino ele vai inserir logo de cara um conceito. Ele vai dizer o seguinte: as coisas que compõem a realidade, nós vamos chamar de entes. Entes. Então, nós temos aí uma primeira definição na filosofia de Santo Tomás de Aquino, ou um primeiro conceito, que é o conceito de ente. E-N-T-E, ente. O que é um ente? Um ente é qualquer coisa que existe. Um ente é qualquer coisa que existe. Percebe a questão? Ó, eu existo. Eu sou um ente. Essa xícara existe. Essa xícara é um ente. Então, ente é qualquer coisa que existe. É qualquer coisa que tenha um grau de existência. Tá joia? Então, tudo aquilo que possui um grau de existência
nós vamos chamar de ente. Então, olha que interessante. A realidade, então, na verdade, é estruturada por um conjunto de entes, por um conjunto de coisas existentes. Tá claro isso? Então, para a gente entender o desenrolar da filosofia de Santo Tomás de Aquino, a gente tem que partir dessa primeira premissa, que é a definição de ente. Tá? O ente aí vem da tradição latina de ens, por isso ente. Significa, no fundo, ser. A gente não vai usar o termo ser aqui para não causar confusão. A gente vai usar o termo ente. Ente é qualquer coisa existente. Tá claro isso? Só que olha só, prestem atenção. Quando a gente vai analisar os entes, ou seja, as coisas existentes, a gente percebe também de cara que existem dois tipos de entes. Dois tipos de entes. Então, olha só. Santo Tomás de Aquino está nos explicando que as coisas existentes são entes e essas coisas, geralmente, são categorizadas em dois grupos. Então, existem dois tipos de entes. Quais são esses dois tipos? Esses dois tipos são chamados de ente real e ente lógico. Repetindo, existem dois tipos de entes, o ente real e o ente lógico. Tá claro? O que é o ente real e o que é o ente lógico? Presta atenção. Comecemos pelo ente real. O ente real é o ente em particular. Por exemplo, ó, este ser humano, o Roberto Varela, é um ente real. Por quê? Porque é um ente em particular. Esta xícara que vocês estão vendo, ó, é um ente em particular. Aquela árvore é um ente em particular. Aquele gato é um ente particular. O ente particular é aquilo que nós chamamos de ente real. É um ente que está presente na realidade de maneira particular. Percebe a questão? O ente que está presente na realidade de maneira particular, nós chamamos de ente real. Tá claro isso? Então, os entes reais são os entes particulares. Deu para entender essa parada? É muito fácil. Muito fácil, eu acho, né? Eu sou um ente real, vocês são entes reais. Porque vocês existem de modo particular. Tá claro isso? Beleza? O outro tipo de ente, além do ente real, é o ente lógico. O que é o ente lógico? O ente lógico é um ente resultante de uma abstração. O que é abstração? Abstração é o esforço que o raciocínio, a inteligência humana faz para chegar a conceitos universais. Então, o ente lógico não é um ente em particular. O ente lógico é um ente universal. Vou dar um exemplo. Ó, de ente lógico. Um exemplo de ente lógico é o homem. Ó, o homem é um animal racional. De que homem que eu estou falando? Estou falando do homem em geral. Esse homem que eu defini como animal racional é um conceito. Ó. É uma abstração. Eu cheguei a essa definição abstraindo, usando a razão. Percebe a questão? Então, é um ente universal, é um ente lógico. Esse homem, que é o animal racional, ele não existe particularmente. Ele é resultado de uma abstração. Então, Santo Tomás de Aquino vai chamar o resultado dessa abstração de ente lógico. Percebe a questão? Ó, quando eu pego e falo assim, quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Ó, os cães são mamíferos. Eu não estou falando daquele cão e não estou falando daquele mamífero. Estou falando os cães são mamíferos. E, obviamente, estou tratando de entes lógicos. Entes que não existem particularmente, não têm uma existência na particularidade real, mas têm uma existência mental. Mas têm uma existência como resultado de uma abstração. Percebe a questão? Então, quando eu vou conceituar as coisas na filosofia, eu faço esse movimento de abstração para alcançar esses entes lógicos. Vocês estão compreendendo? Então,
a filosofia de Santo Tomás de Aquino é parecida com a filosofia de Aristóteles nesse sentido. Eu olho para as coisas particulares e vou usando o meu raciocínio para abstrair e chegar a conceitos universais. As coisas particulares são os entes reais e as definições universais são os entes lógicos. Percebe a questão? E aí nós temos aqui uma pergunta. Pode repetir ente lógico, por favor? Fiquei um pouco confusa, não tem problema. O que é um ente lógico? O ente lógico é algo que existe universalmente, como resultado da minha abstração. Percebe a questão? Então, existem duas coisas na realidade. Os entes individuais, que são os entes reais, são esses particulares que nós percebemos na nossa volta, na realidade, e tem os entes lógicos, que são aqueles que nós definimos universalmente, que são resultantes da nossa abstração. Então, para efeito de definição, se você fosse anotar isso no caderno, bastaria você colocar o seguinte, ó, entes reais são os entes particulares. São os entes particulares. Entes lógicos são os entes universais. Percebe? São universais por quê? Porque eles tratam muitos entes particulares de uma vez só. Por isso são universais. Percebe a questão? Ó, para eu definir o que é um ser humano, eu não posso definir cada ser humano. Eu abstraio características gerais de todos eles e chego a uma definição geral de ser humano. Essa definição geral de ser humano é um ente lógico. É um ente lógico. Percebe a questão? Então, só para deixar isso claro, os entes reais é cada ente que existe na realidade, então são entes particulares, e os entes lógicos são os entes universais, que são resultantes da abstração que eu faço do mundo. A todo momento a gente faz essa abstração para poder definir melhor as coisas. Percebe a questão? Ó, se eu perguntar para vocês aí, define para mim o que é um ser humano. Se você chegar e começar a falar assim, olha, o ser humano, pelo que eu estou vendo aqui na minha mãe, o ser humano é uma mulher de cabelo longo, de 1,70 m de altura, com olhos verdes. Ó, isso não é uma boa definição de ser humano. Por quê? Porque você está tratando um ente particular, um ente real. Para você definir universalmente um ser humano, você vai ter que definir um ente lógico. Você vai ter de abstrair certas características particulares e chegar a características gerais. Percebe a questão? Então, Santo Tomás de Aquino vai dizer que existem dois tipos de entes. Os entes reais, que são os entes particulares, e os entes lógicos, que são os entes universais, que são resultantes de uma abstração. Tá claro isso aí? Beleza? Posso dar mais um passo? Simbolizem com sim, por favor. Tem que ir bem devagarzinho. Beleza? Que bom. Vamos lá, então. Vamos dar agora um destaque aos entes reais, que são os entes particulares. Né? Eu sou um ente real, vocês são entes reais. Entes particulares. Segundo Santo Tomás de Aquino, presta atenção, dentre os entes reais, que são os entes particulares, existem dois tipos. Então, olha só, para ninguém fazer confusão. Ente, qualquer coisa que exista. Aí o ente se subdivide em duas categorias. Ente real e ente lógico. Ok? Ente real são os entes particulares. Ente lógico são os entes universais. Dentro dos entes reais, ou seja, dos entes particulares, existem duas classificações. Olha só. Dentre todos os entes reais, dentre todos os entes particulares, existem dois tipos. Quais são esses dois tipos? Os entes reais podem ser Deus ou as criaturas. Perceberam a questão? Então, olha só, existem dois tipos de entes reais. Deus e as criaturas. Por exemplo, eu sou um ente real. Eu faço parte
do ente real categorizado como criatura. Eu sou uma criatura. Eu fui criado por alguma outra coisa. Por isso, criatura. O outro tipo de ente real que existe é Deus. Porque Deus não é criatura. Deus é criador. Percebe a questão? Então, de todos os entes reais existentes, existem as criaturas e Deus. É fácil de entender isso. Tudo que não é Deus e é particular é criatura. Porque o único ente real que não é criatura é Deus. Tá claro isso? Então, olha só. Se uma questão, uma pergunta qualquer numa prova, perguntasse para você como é categorizado Deus na filosofia de Santo Tomás de Aquino, você teria que responder. Deus é um ente real que não é criatura. É meio óbvio até, ó. Percebe? Agora, se perguntasse assim para você, óbvio que ninguém vai perguntar isso, mas só para efeito de exemplificação. O que é o Roberto Varela na filosofia de Santo Tomás de Aquino? Você vai me dizer, ó, Roberto Varela é um ente real criatura. É uma criatura que é considerado um ente real. Percebe? Eu existo particularmente, mas eu não sou Deus. Eu sou uma criatura. Percebe? Então, dentre os entes reais, que são entes particulares, o ente real pode ser ou Deus ou uma criatura. Ok? Todo mundo acompanhando? Beleza? Então, o que Santo Tomás de Aquino vai fazer agora? Ele vai diferenciar Deus das criaturas. Ele vai diferenciar Deus das criaturas. Então, ele está dentro do conjunto de entes reais, diferenciando Deus das criaturas. Ok? Primeira diferenciação. Tem que anotar isso daí, tá? Primeira diferenciação. Deus é um ser necessário. Deus é necessário. Enquanto que as criaturas são contingentes. Então, olha só, presta atenção. Vou repetir para todo mundo entender. Não entendeu, pergunte, tá? Manda ver. Entes reais são os entes particulares. Dentro dos entes reais você tem Deus. Deus é um ente real necessário. As criaturas são entes reais contingentes. Contingentes. Então, Deus existe por necessidade e as criaturas existem por contingência. Tá? Quem estiver anotando, anote isso, que eu vou explicar agora o que significa necessidade e contingência. Claro? Ok? Vamos lá, então. Vamos primeiro para Deus. Deus, ó, presta atenção. Deus é um ente real e necessário. Ele é ente real porque ele é particular, ele existe na sua particularidade, mas ele é necessário. O que significa necessidade? Necessidade, ou necessário, é a característica do ente que existe e não poderia não ter existido. Porra, é foda isso daí. Tem que explicar com cuidado, tá? Vou repetir. Um ente necessário é um ente que existe e não poderia não ter existido. Perceba que é confusa essa definição, porque eu uso a palavra não duas vezes. Vou repetir com muito cuidado e depois explicar. Um ente necessário é um ente que existe e não poderia não ter existido. O que eu quero dizer com isso? Não existe a possibilidade dele não ter existido. Ele existe e não poderia não ter existido. Não tem como imaginar a realidade sem Deus.
Não tem como imaginar a realidade sem Deus, porque Deus é necessário. Deus existe e não poderia não ter existido. Percebe a questão? Então, o Santo Tomás de Aquino está partindo do pressuposto, obviamente depois ele vai provar a existência disso, mas ele está partindo do pressuposto nesse momento de que Deus existe e não tem como ele não ter existido. Então, para efeito de resolução de prova de uma questão do Enem, é necessário você entender Deus como um ente real e necessário. Ente real e necessário. Cara, o Enem é danado para colocar esses termos no enunciado da questão. Então, você já tem que estar ligado o que isso significa. Deus é real, é um ente real e necessário, porque ele é um ente particular, que existe em sua particularidade, e é necessário, porque não há a mínima hipótese dele não ter existido. Ele tem que existir de maneira necessária. Ele existe e não poderia não ter existido. Tá claro isso? Por isso que Deus é necessário. Por favor, me sinalizem. Todos entenderam isso? O que é necessidade? Tá claro? Respondam com sim, por favor. Dá uma agonia danada da aula pro celular, porque a gente não vê no rosto do aluno se ele está entendendo. Sim? Ah, que bom, beleza. Tá joia, então. Obrigado por sinalizar. Agora vamos para as criaturas. As criaturas também são entes reais, porque elas existem em suas particularidades. Só que, como eu disse, as criaturas não são necessárias. As criaturas são contingentes. Contingentes, tá? Contingente aí com G. Contingentes. O que é contingência? A contingência é a característica dos entes que existem, mas poderiam não ter existido. Existem, tá? Mas poderiam não ter existido. E pior, não há garantia nenhuma para as criaturas que elas existam para sempre. Percebe a questão? Então, todas as criaturas, todos os entes reais que não são Deus, são contingentes. Porque até existem, mas olha, poderiam não ter existido. E não há garantia nenhuma que elas vão existir para sempre. Entende? Por exemplo, eu, Roberto Varela, sou contingente. Ó. Por que eu sou contingente? Porque poderia, por vários fatores, várias causas, os meus pais nunca terem se conhecido. Cara, se os meus pais nunca tivessem se conhecido, eu nunca existiria. Pô, então eu sou um ser contingente, ó. Eu existo, mas poderia não ter existido. Uma outra característica da minha contingência é que não há garantia nenhuma que eu vou existir para sempre. Possivelmente eu vou morrer algum dia e vou deixar de existir, pelo menos nesse plano material. Cara, então eu sou contingente, ó. Eu sou contingente. Ó, essa xícara é contingente, ela não vai existir para sempre, ela está se desgastando. Então, todas as criaturas são entes reais? São. São entes reais, porque existem em sua particularidade. Mas, cara, todas as criaturas são contingentes. Porque elas existem, mas poderiam não ter existido. Um aluno aqui perguntou se são indiferentes. Tipo assim, existe, mas poderia não ter existido. Não faz diferença nenhuma. Não, cuidado. Não use esse termo indiferente. Tá? Não use esse termo indiferente. Porque se a gente existe por alguma razão. Nada, nenhuma criatura existe por acaso. Nenhuma criatura existe por acaso. Porque raciocine comigo. Se Deus criou as criaturas, ele criou com algum propósito. Percebe a questão? Então, nós não existimos por acaso. Nós existimos para cumprir algum propósito. No entanto, somos contingentes. Porque nós poderíamos não ter existido. Isso é meio que óbvio até. Ó, aquela árvore que eu estou vendo ali na rua agora, cara, ela é contingente. Pode ser que a semente que deu origem a ela nunca pudesse ser plantada ali. E foi. E ela existe.
Ela existe, mas poderia não ter existido. Logo, ela também é um ente contingente. Percebem? Olha, se você não entender a diferença entre necessidade e contingência, você nunca vai entender a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Ela é toda estruturada em cima desses dois conceitos. Entende a questão? Tá claro? Então, Deus é necessário e as criaturas são contingentes. Percebe a questão? Então, olha só. Por mais que nós sejamos importantes, porque a gente existe por algum propósito, para cumprir algum propósito, a gente tem que sempre lembrar que nós somos contingentes. Porque senão a gente cai na soberba, a gente cai no erro, olha que interessante isso, a gente cai no erro de achar que a gente existe, o mundo gira em nosso torno. Cara, se você começar a achar que o mundo gira em seu torno, ao seu redor, cara, você já está perdido. Você está começando a achar que você é necessário. Você não é necessário. Você é contingente. Você tem que existir e agradecer que existe, que você poderia não ter existido. Tá claro isso? Cara, isso aqui é muito importante, tá? Porque vira e mexe nós achamos que nós somos necessários. Cuidado. Nós somos, na verdade, contingentes. Tudo é contingente, com exceção de Deus, para Santo Tomás de Aquino. Ok? Todo mundo entendeu a diferença entre necessidade e contingência? Tá claro para todo mundo? Por favor, sinalizem com sim de novo. Tá claro? Ok? Que ótimo. Beleza. Olha que doideira, a gente está desenrolando aqui a filosofia de São Tomás de Aquino, daqui a pouco a gente vai chegar no direito. Olha que loucura, né? Dando mais um passo, ainda tentando diferenciar Deus das criaturas. Tá claro? Outros dois conceitos São Tomás de Aquino vai usar para diferenciar Deus das criaturas, que são os conceitos de... Alguém quer perguntar? Não? Alguém emitiu aí um ruído? Não? Existem outros dois conceitos que servem para nós diferenciarmos Deus das criaturas. Esses dois conceitos são os conceitos de essência e existência. Essência e existência. Prestem atenção nisso daqui, tá? Em Deus, que é um ser, que é um ente real, necessário, em Deus, essência e existência se coincidem. Essência e existência se coincidem. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, ó, presta atenção. Essência é aquilo que a coisa é. E existência é aquela coisa sendo, existindo. Olha só que doideira. Deus existindo, ele já cumpre aquilo que ele é. Deus, por ser um ser necessário e perfeitíssimo, e muito perfeito, ele, ao existir, ele já cumpre aquilo que ele é. Percebe? Os dois conceitos são de essência e existência. Vou repetir. Essência é aquilo que a coisa é, que o ente é, e existência é o ente existindo, é o ente sendo. Tá? Deus existindo, ele já cumpre aquilo que ele é. Porque Deus não tem nada o que melhorar. Deus não melhora e nem piora. Deus é o que é. Lembra lá em Aristóteles? Ele é um ato puro. Então ele já cumpre aquilo que ele é. Ele já cumpre a sua essência existindo. Cara, é difícil explicar isso, tá? Peço desculpa, mas a gente tem que entender. Para efeito de Enem, você tem que lembrar que Deus, em Deus, essência e existência se coincidem. Porque Deus existindo já cumpre aquilo que ele é. Deus não precisa melhorar dentro da sua existência para procurar cumprir melhor aquilo que ele é. Não, não. Ele já é o que é. Ele já existe cumprindo aquilo que ele é.
Ó, não dá para chegar para Deus e falar assim, olha, Deus, eu entendi, a sua essência é perfeita. Mas, cara, você tem que existir um pouquinho melhor para você ser mais perfeito, para você cumprir aquilo que você é. Não, não existe isso. Deus, ao existir, ele já cumpre aquilo que ele é. Então, em Deus, existência e essência se coincidem. Ele já existe cumprindo aquilo que ele é. Porque a gente tem que lembrar que lá em Deus não existe o tempo. Ele não, Deus não vai se desenvolvendo. Deus não se desenvolve. Ele já é perfeitamente desenvolvido. Ele não tem para onde desenvolver. Ele já é o top dos tops. Ele é perfeitíssimo. Então ele já existe sendo aquilo que ele é. Percebe a questão? Então, em Deus, para efeito de anotação, para efeito de memorização, em Deus, a essência e a existência coincidem. Eu gosto de colocar no esqueminha assim, ó, Deus, 2 pontos. Existência igual a essência. Porque ele existindo já cumpre aquilo que ele é. Percebem a questão? Então, em Deus, essência coincide com a existência. Tá claro isso aí? Agora, nas criaturas, não é assim que acontece. Nas criaturas, não é assim que acontece. Porque, olha só, as criaturas existem como entes reais, entes particulares, tá? Eu vou repetir. Existem como entes particulares, só que as criaturas, para elas cumprirem com a sua essência, elas devem ir existindo e se desenvolvendo para ir cumprindo aquilo que elas são. Percebe a questão? Olha só que interessante. A essência do homem é ser um animal racional. Tá? Só que olha só, quando eu nasci lá da barriga da minha mãe, eu era um bebezinho. Eu não sabia usar minha razão direito ainda. Então, olha só, para eu cumprir com a minha essência de usar a minha razão, eu vou ter de ir existindo, me desenvolvendo. Então, presta atenção, antes de repetir tudo bonitinho, calma. Nas criaturas, a essência não se coincide com a existência. Não se coincide com a existência. Porque eu vou ter de ir existindo para ir aos poucos cumprindo com a minha essência. Pode ser que eu nem consiga cumprir a minha essência. Ou seja, essência e existência nas criaturas não se coincidem. Percebem isso daí? Então, olha só. Para efeito de diferença entre Deus e as criaturas, em Deus, essência e existência se coincidem. Essência é igual a existência. Nas criaturas, não. Essência não se coincide com a existência. Essência é diferente de existência. Percebe a questão? Eu não existo já cumprindo a minha essência. Não, não. Eu vou ter de aos poucos, e agindo de acordo com a minha essência para cumpri-la. Percebe a questão? Olha, o melhor Roberto Varela possível ainda não foi alcançado. A essência do melhor Roberto Varela possível ainda não foi alcançada. Eu estou existindo e procurando alcançá-la. Deus não precisa disso. Ele já é o que é. Ele já existe sendo ele mesmo. Tá claro isso? Então, antes de responder as perguntas, vale aqui um esqueminha. Tá? Vale um esqueminha. Entes reais. Deus e as criaturas. Deus necessário. As criaturas contingentes. Em Deus, essência e existência se coincidem. Nas criaturas,
essência e existência não se coincidem. Percebem isso daí? Olha, é difícil explicar isso porque é simples, por incrível que pareça. É difícil explicar isso porque é óbvio. E é difícil de explicar mesmo. A gente meio que percebe essas coisas. Só que na hora que você vai verbalizar, a coisa fica mais difícil. Por favor, quem tiver pergunta, a hora é agora. Façam as perguntas ou respondam sim, que está tudo certo. Para a gente continuar à frente. Estou indo bem devagar, tá? É difícil isso aí. Tudo certo, beleza. Ok. Então, vou dar mais um passo. Tá joia? Professor, Manda deixa eu te ver. perguntar. As criaturas precisam se desenvolver para cumprir a essência ou elas nascem uma essência e ainda a desenvolvem? Não, muito boa sua pergunta. Olha só. Toda criatura, ela só pode agir de acordo com a sua essência, com a sua natureza. Ok? Só que para eu cumprir a minha essência num certo grau de perfeição, eu tenho que ir existindo. É impossível eu agir acima da minha essência. Ó, todas as minhas ações como Roberto Varela, elas já estão pré-determinadas dentro dos limites da minha essência, que é uma essência de ser humano. Só que para eu cumprir a minha essência de ser humano num grau mais ou menos perfeito, eu vou ter de ir existindo. Percebe a questão? Então a existência serve para quê? Para eu ir desenvolvendo certas características para ir aos poucos cumprindo a minha essência. Entendeu a jogada? Não tem como eu ser alguma coisa para além do ser humano. Mas tem como eu ir cumprindo as potencialidades de ser humano. Então, o que é um ser humano pior e um ser humano melhor? Um ser humano pior é aquele que leva uma existência sem se preocupar em cumprir com a sua essência de ser humano. E um ser humano melhor é aquele que vive a sua existência se preocupando em cumprir com a sua essência de ser humano. Entendeu isso aí ou não? Tá ótimo, obrigada. De nada. Perfeito isso aí? Então, todos os entes reais, criaturas, esses entes reais devem realizar esforços para cumprir cada vez melhor com a sua essência, que foi determinada por Deus. Entende a questão? Então, olha só, obedecer a Deus nada mais é do que agir de acordo com a sua essência, o máximo possível durante sua existência. Entendeu? Ó, não adianta você forçar um abacateiro a dar laranjas. O melhor abacateiro possível é aquele que dá os melhores abacates. Vai ser um abacateiro que, existindo, está cumprindo melhor a sua essência. Cara, compreender essas coisas que são óbvias já faz da gente muito acima da média do senso comum. A gente já começa a perceber a realidade bem melhor do que o senso comum. E essas coisas óbvias as pessoas esquecem toda hora. Isso é muito importante. Ó, se você não entende direito qual é a essência de ser humano, possivelmente você não vai levar uma boa vida como ser humano. Porque você vai existir numa vida vazia, no qual você vai fazer certas coisas que não tem nada a ver com a sua essência de ser humano. Quer ver? Olha só. Imagine um de vocês falando assim, quer saber? Eu não quero usar mais minha inteligência. Eu vou viver como um bicho. Ó, beleza, mas olha só. A sua existência vai ser vazia, porque você não está querendo cumprir a sua essência de ser humano, que é usar a sua inteligência.
Ó, um leão que nasce com algum problema, sei lá, de saúde, um problema biológico, no qual ele não consegue digerir carne, a possibilidade é que maior é dele morrer. Ele não vai estar cumprindo com a sua essência, com a sua natureza. Vai ser uma existência vazia na sua essência de leão. Entendeu isso aí? Então, toda a existência de um ente criatura é uma existência que deve ser voltada para o cumprir da sua essência. Tá joia? Beleza? Se tiver mais alguma pergunta sobre isso, a hora é agora, antes da gente partir adiante. Ok? Então vamos lá. Vamos dar mais um passo, ok? Falta meia hora para terminar a aula, tá? Depois eu vou ver se tem um tempinho para a gente perguntar mais coisas. Vamos lá adiante. Então, olha só, olha só. Existem, então, dentre os entes reais, Deus e as criaturas. O que é mais fácil da gente compreender? Deus ou as criaturas? É óbvio que são as criaturas. Porque pelo fato das criaturas serem mais limitadas, a nossa inteligência consegue entender melhor as criaturas. Agora, ó, entender Deus já é um negócio mais difícil. Santo Tomás de Aquino está se esforçando para entender Deus, mas é difícil. Por quê? Porque quando eu olho para uma criatura, né, por exemplo, eu olho para essa xícara, e se eu ficar meditando, contemplando bastante a xícara, uma hora eu compreendo a sua essência e compreendo como ela existe. Não é tão difícil entender o que é uma xícara. Agora, para entender o que é Deus já não dá, porque eu teria que sair de Deus e olhar Deus de cima, como um objeto. Isso é impossível. Impossível. Então, o que São Tomás de Aquino vai dizer? Presta atenção. Nós só conseguimos compreender Deus por analogia. Analogia. Cara, isso daqui você vai ter que anotar, tá? Para Santo Tomás de Aquino, só conseguimos compreender Deus por analogia, tá? O que é analogia? O que é analogia? Analogia é uma análise que nós fazemos pelas semelhanças e pelas diferenças. Pelas semelhanças e pelas diferenças. Então, para quem estiver fazendo anotação, coloque assim, analogia, dois pontos. Análise elaborada pelas semelhanças e pelas diferenças. O que São Tomás de Aquino quer dizer com isso? Ele está falando o seguinte, olha, para compreender Deus, como eu estou tentando fazer, eu sempre estou partindo da analogia de Deus com as criaturas. Eu sempre estou procurando as semelhanças e as diferenças entre Deus e as criaturas. Porque é a única maneira que eu tenho de tentar compreender Deus. Eu sei que ele existe, eu consigo comprovar a existência dele. Mas o que ele é de fato, conhecer realmente a sua essência, não dá. Porque ele é muito maior do que nós. Então, a única maneira que eu tenho de tentar compreender Deus é por analogia. Elaborando diferenças e semelhanças entre ele e as criaturas. Que é o que São Tomás de Aquino está fazendo. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês o seguinte, ó, que o método filosófico de Santo Tomás de Aquino é o método da analogia. É o método da analogia. Ó, o Santo Agostinho, lá da Patrística, tinha um outro método, lembra? Era o método confessional. Santo Agostinho buscava Deus dentro dele mesmo. Ele ia confessando, tirando a sujeira, até Deus aparecer dentro dele. Santo Tomás de Aquino faz o caminho inverso. Santo Tomás de Aquino procura Deus fora dele, fazendo a analogia entre as criaturas e o próprio Deus, tentando estabelecer semelhanças e diferenças entre Deus e as criaturas. Então, olha só, uma excelente questão de Enem seria para comprovar se você sabe a diferença entre o método filosófico de Santo Agostinho na Patrística
para o método filosófico de Santo Tomás de Aquino na Escolástica. Santo Agostinho utiliza o método da confissão e Santo Tomás de Aquino utiliza o método da analogia. Percebem a questão? A promessa desses dois filósofos é que qualquer um dos dois métodos que você utilizar, você consegue chegar em Deus. Não consegue compreender Deus perfeitamente, mas você consegue chegar em Deus. Chegar à verdade, chegar à sabedoria. Tá claro isso daí? Cara, isso dá uma excelente questão de Enem. Tá claro? Professor, qual é o método mais confiável? Os dois são confiáveis, segundo os dois filósofos. Ok? Deu para compreender como funciona o método filosófico da analogia? Tá claro? Sim? Que ótimo, que bom. Então vamos lá agora. Vamos dar mais um passo. Faltam só 2 passos para terminarmos a aula. Então, o primeiro passo foi tentar entender, na verdade, 4 passos. O primeiro passo, vimos a biografia de Santo Tomás de Aquino. Segundo passo, elaboramos uma analogia entre Deus e o homem e as criaturas. E agora vamos para o terceiro passo. Tá? Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é a prova da existência de Deus. Eu não vou me alongar muito nesse terceiro passo, porque a gente já viu isso lá em Aristóteles. Tá? São Tomás de Aquino praticamente vai repetir Aristóteles. Lembra do motor imóvel? São Tomás de Aquino vai usar mais ou menos o mesmo argumento de Aristóteles para provar a existência de Deus. Só que olha só, o Santo Tomás de Aquino, ao copiar a prova da existência de Deus de Aristóteles, isso não tem demérito nenhum, porque é uma excelente prova, o Santo Tomás de Aquino vai dizer que aquela prova de Aristóteles pode ser compreendida por 5 vias. Eu não vou explicar as 5 vias, porque não há necessidade, juro. Mas é somente para efeito de anotação. Então, olha só. Santo Tomás de Aquino elaborou 5 vias para provar a existência de Deus. Então, perceba o seguinte. Nós podemos provar a existência de Deus? Podemos. Nós podemos conhecer de maneira exata a essência de Deus? Já não podemos. Porque, como eu disse, só podemos conhecer Deus por analogia. Tá? Então, nós não podemos conhecer a essência de Deus. Não dá para saber isso aí. A gente só sabe mais ou menos por analogia. Mas podemos provar a existência de Deus. Podemos falar assim, olha, Deus existe. De fato existe. Porque, ó, dá para provar. E quais são essas 5 vias que provam a existência de Deus? Peço que, por favor, vocês anotem. Tá? Anote só para vocês se familiarizarem com as palavras. Porque se aparecer a palavra que denota 5 vias da existência de Deus na prova do Enem, você já sabe do que está falando. Ok? Quais são as 5 vias? A primeira é a via do movimento. Então, ó, 5 vias da prova da existência de Deus. Primeira via, do movimento. Segunda via, da causalidade. Terceira via, da contingência. Quarta via, da perfeição. E quinta via, da finalidade. Então, repetindo, as 5 vias que Santo Tomás de Aquino utiliza para provar a existência de Deus são movimento, causalidade, contingência, perfeição e finalidade. Tá claro? Tá claro? Precisa repetir? Todos conseguiram anotar? Movimento, causalidade, contingência, perfeição e finalidade. Ok? Estou usando aqui uma colinha para não precisar ficar me esforçando na memória para poder lembrar das palavras. Do que trata cada uma das vias? Tá? Eu vou explicar de maneira muito rápida, não vou me ater a esse ponto. Tá? O movimento é muito fácil. O movimento é muito fácil. Tudo que existe, existe através de um movimento, da potência ao ato, lá de Aristóteles. Não vou explicar aquilo de novo. Tá? Então, todo movimento que acontece na existência de qualquer criatura, né, é um movimento provocado por uma outra criatura anterior.
Essa outra criatura anterior foi provocada por um movimento anterior e assim por diante. Se tudo é provocado por um movimento, tem que existir uma causa inicial que não foi provocada por movimento algum, uma causa imóvel, que é um motor imóvel. Logo, esse motor imóvel existe. Tem que existir necessariamente. Provada a existência de Deus. A primeira via, que é a via do movimento. A via da causalidade é a mesma coisa. Sempre uma coisa é efeito de uma causa anterior. Se cada criatura é efeito de uma causa anterior, então tem que existir uma causa inicial que deu origem a tudo. É a prova pela causalidade. Terceira, contingência. Se tudo que existe, existe, mas poderia não ter existido porque é contingente, então tem que existir uma causa inicial necessária. Né? Tem que existir uma causa inicial necessária, porque se tudo fosse contingente ao infinito, nunca haveria um início. Um início existe, tem que ser necessário. Essa é a prova pela contingência. Quarta, pela perfeição. Aqui já é um pouquinho mais inovador. Pela perfeição é o seguinte: se eu olho entre as criaturas e percebo que existem criaturas menos perfeita ou mais perfeita do que as outras, então tem que existir um ser perfeitíssimo, mais perfeito do que tudo que existe. Por exemplo, se eu pego duas laranjas, eu vejo que uma laranja é mais perfeita e a outra é menos perfeita, então tem que existir um ser perfeitíssimo, que me serve de critério para analisar o que é mais perfeito e o que é menos perfeito. Logo, esse ser perfeitíssimo tem que existir, é Deus. E por último, pela finalidade. Se tudo que existe, existe para cumprir uma finalidade, se cada criatura tem que cumprir uma finalidade, então a existência do todo tem uma finalidade maior. Essa finalidade maior é o próprio Deus, então esse Deus existe. Percebe? Então todas as 5 vias da prova da existência de Deus são desenvolvimentos daquela prova inicial lá de Aristóteles. Peço desculpa para vocês que eu não vou explicar isso detalhadamente, mas é bom vocês se familiarizarem com esses termos. Tá joia? Então, para efeito de resolução de questão do Enem, basta mais ou menos se familiarizar com esses termos que já está de bom tamanho. Ok? Então, essas são as 5 vias da prova da existência de Deus. Quem quiser se especializar nesse assunto é muito fácil. Nas primeiras páginas do Catecismo da Igreja Católica, você tem essas 5 vias muito bem detalhadas. Aí você não precisa recorrer ao livro do Santo Tomás de Aquino, já está tudo lá bem explicadinho, tá? Ok? Peço desculpa. Vamos então adiante, a última parte da filosofia de São Tomás de Aquino. A última parte da filosofia de São Tomás de Aquino é a sua teoria do direito. Tá? Tem que prestar muita atenção aqui agora, porque é aqui que a gente vai tratar a noção de pecado, de direito, de livre-arbítrio e tudo mais. Olha só, todo mundo aqui já percebeu que dentre todas as criaturas existentes, a única criatura que existe, pelo menos no mundo material, que existe, que é dotado de razão e livre-arbítrio, é o homem. É o homem. Então, prestem atenção no que eu vou dizer. O homem é a única criatura, dentre as criaturas materiais, é óbvio, é a única criatura que tem raciocínio, razão, inteligência e tem livre-arbítrio. Então, o homem é o único ser dotado de razão e vontade. O homem é o único ser que pode conhecer as outras criaturas e buscar até tentar conhecer Deus, e também é um ser dotado de vontade, ou seja, ele tem consciência que existe e pode escolher. Então é necessário você entender isso. Em Santo Tomás de Aquino, o homem é a única criatura material que possui inteligência e livre-arbítrio. Razão e vontade, que é a mesma coisa. Tá claro? Então, presta atenção. O homem, então, portanto, é o único ser que pode falar em direito, em direitos. Por quê? As outras criaturas materiais não podem falar em direitos. Por quê? Porque eles não possuem nem inteligência e nem livre-arbítrio. O que eu quero dizer com direito? Direito é uma área da filosofia que visa tratar a liberdade dos homens. Direito é a área da filosofia que visa estudar a liberdade dos homens. Um cachorro não tem direitos, por um motivo muito simples.
Um cachorro não tem a escolha de negar a sua essência. Um cachorro não tem a escolha de escolher errado. Um cachorro, se você deixar um cachorro existindo, ele naturalmente vai indo cumprindo a sua essência. Percebe? O homem não. O homem tem escolha, tem livre-arbítrio, tem vontade. Então, o homem, em última instância, ele pode escolher errado. Ele pode escolher durante a sua existência e negando, de alguma forma, a sua essência. Então, só dá para falar de direito no âmbito da natureza humana. Não dá para falar de direito das árvores ou dos animais. Percebe a questão? Olha, o mundo está muito doido hoje, tá? Dá até para imaginar na esquizofrenia do mundo de hoje, alguém, sei lá, fazer um julgamento a respeito da decisão de um cachorro, cara. O mundo está muito doido. Mas isso, filosoficamente, é impossível. Ó, se você vê um julgamento lá para analisar se a pessoa cometeu ou não um crime, isso só é possível no âmbito humano. Percebe? Então, a teoria do direito de Santo Tomás de Aquino é uma teoria do direito que só trata a vida humana. É óbvio. Porque o homem é o único ser dotado de inteligência e livre-arbítrio, de razão e vontade. Tá claro isso? Então, estudar direito em Santo Tomás de Aquino é estudar as ações humanas, é estudar a liberdade humana. E quando você estuda as ações humanas, você percebe que certos humanos usam a liberdade para o bem, outros seres humanos usam a liberdade para o mal. Mas o que vai definir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal? O que vai definir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal? É isso que nós vamos ver agora. É isso que nós vamos ver agora. Então, prestem muita atenção, muita atenção. Para Santo Tomás de Aquino, a atitude certa, a ação correta, é a ação que obedece à lei. E a ação errada é a ação que desobedece à lei. Mas a primeira pergunta é a seguinte: que lei é essa? Que lei é essa? É qualquer lei? Não, não é qualquer lei. Então, para entender qual é a lei que o homem deve obedecer e não deve desobedecer, é necessário entender o esquema da teoria de direito de Santo Tomás de Aquino, tá? Que é chamado por alguns especialistas também de direito natural. Prestem muita atenção. O esquema das leis no direito de Santo Tomás de Aquino, na teoria do direito de Santo Tomás de Aquino, é um esquema que funciona da seguinte maneira. Presta atenção. No top dos tops, você tem a lei eterna. A lei eterna. O que é a lei eterna? A lei eterna é o plano que Deus tem para as criaturas, para os homens. Então, olha só, Santo Tomás de Aquino está partindo do pressuposto de que Deus, ao criar os homens, Deus estabeleceu um certo plano para os homens, uma certa finalidade para os homens. Percebe a questão? Então, essa lei eterna é a lei designada pelo plano que Deus tem para nós. Então, para cada ser humano, Deus tem um plano. Para os seres humanos, Deus tem um plano. E esse plano ele é extraído dessa lei eterna. Percebe? Mas, professor, um aluno poderia perguntar, como é que eu vou conhecer essa lei eterna? Aí é que está, presta atenção. Essa lei eterna, estipulada por Deus, para que nós possamos realizar o seu plano divino, essa lei eterna, ela aparece para nós através de duas leis. De duas leis. Então, ó, da lei eterna, que é o plano de Deus para nós, aparecem duas leis. A lei natural e a lei divina. Presta atenção. A lei natural é aquela lei que pode ser conhecida pelo homem quando o homem procura entender a natureza ao seu redor. Porque raciocinem comigo. Se Deus criou todas as coisas, se Deus criou toda a natureza, então ele imprimiu na natureza
certas regras, certas leis. E essas leis nós chamamos de lei natural, ou leis naturais. Então, se o homem contemplar bem a natureza e compreender bem o movimento da natureza, ele vai conseguir extrair dali a lei natural. Então, se ele extrair bem a lei natural, ele consegue extrair da lei natural essa lei eterna. Essa lei eterna. Aquilo que Deus quer para nós. Percebe a questão? Ó, por exemplo, vou tentar dar um exemplo, tá? Eu percebo que é da natureza dos seres vivos, quando eu observo os seres vivos, procurar viver. Então é óbvio que quando eu tiro a vida de outro ser humano, eu vou estar corrompendo uma lei natural. Porque é da lei natural o ser vivo procurar a vida. É da lei natural o ser humano procurar a vida. Então, se eu tiro a vida de outro ser humano, eu estou desobedecendo uma lei natural. Logo, eu estou desobedecendo uma lei eterna. Logo, eu posso falar sem medo de errar que matar um outro ser humano é errado. Percebe a questão? Então, da lei eterna, eu posso extrair da lei eterna através da lei natural. Tá claro? Uma outra maneira de conhecer a lei eterna, que não é pela natureza, não depende tanto do esforço humano. Uma outra parte da lei eterna não dá para conhecer pela razão natural. Uma outra parte da lei eterna é a lei divina. E a lei divina eu só posso conhecer pela Sagrada Escritura, pelas leis do Evangelho. Então vamos lá, estruturando o direito, a teoria do direito de São Tomás de Aquino. Acima de tudo, a lei eterna, que é o plano de Deus que ele tem para os homens. Eu posso conhecer a lei eterna de duas maneiras. Conhecendo as leis naturais, observando a natureza, ou conhecendo as leis divinas, lendo o Evangelho, lendo as Sagradas Escrituras. Então, os dois manuais de instrução que eu tenho para viver bem são a própria natureza e o Evangelho. Segundo São Tomás de Aquino, o Evangelho não contradiz a natureza e a natureza não contradiz o Evangelho. Então, eu percebo a natureza pela minha razão e percebo as leis do Evangelho pela minha fé. Tá dando para entender isso? Tá claro? E aí, olha que interessante. Dessas leis eu extraio a lei humana. O que é a lei humana? A lei humana é a parte jurídica que organiza uma sociedade. Então, todas as leis que tem numa sociedade, elas têm de estar de acordo com a lei natural e com a lei divina, que estão ordenadas com a lei eterna. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Para Santo Tomás de Aquino, toda lei que existe para organizar uma sociedade, para organizar uma cultura, não pode entrar em contradição de maneira alguma, nem com a lei natural, né, e nem com a lei divina, nem com a lei eterna. Percebe a questão? Então, olha só, lei eterna se extrai lei natural e lei divina. Lei natural, aquilo que a gente percebe conhecendo a natureza, e lei divina, aquilo que a gente percebe conhecendo as Sagradas Escrituras. Aí embaixo vem a lei dos homens. A lei dos homens são as leis que servem para organizar uma cultura e uma sociedade. Então, toda a lei dos homens deve obedecer à lei natural e à lei divina, que estão em consonância com a lei eterna. Perceberam a questão? Entende? Um aluno poderia perguntar, mas professor, então como é que tem variações de uma cultura para outra? Segundo São Tomás de Aquino, as variações só podem ser em normas culturais, mas que não podem desobedecer toda essa hierarquia. Por exemplo, é proibido praticar o homicídio. Está lá na Constituição brasileira. Você não pode assassinar alguém. Constituição brasileira é lei humana. Essa lei é boa para São Tomás de Aquino? É boa, porque ela está de acordo com toda a hierarquia de leis. Mas olha só, a pena prevista para retirar um homicida da sociedade, aí já varia de cultura para cultura. Pode variar. Pode variar. Porque não vai estar desobedecendo toda essa hierarquia do direito. Percebe a questão? Então, para efeito de organização do raciocínio de vocês,
Presta atenção. Lei eterna. Plano que Deus tem para os homens. Como é que eu conheço a lei eterna? Conheço a lei eterna de duas maneiras. Pela lei natural, que é o movimento que eu observo da natureza usando a minha razão natural, ou lei divina, que é aquilo que através da fé eu percebo dos evangelhos. Uma coisa não contradiz a outra. E abaixo disso a lei dos homens. São as leis que o homem escreve para organizar uma sociedade. E uma sociedade vai ser melhor organizada na proporção que a lei dos homens não entre em contradição com toda essa hierarquia. Perceberam a questão? Santo Tomás de Aquino vai além, ele vai dizer o seguinte, ó, se uma lei humana desobedecer ou a lei natural ou a lei do evangelho, se uma lei humana desobedecer, você pode desobedecer essa lei sem nenhum peso na consciência. Porque vai ser uma lei tirana ou tirânica. Percebe a questão? Então, o Santo Tomás de Aquino ele vai ser um defensor ferrenho da monarquia. E vai ser um crítico ferrenho da tirania. Por que da monarquia? Isso foi questão do Enem, inclusive. Tá? Por que ele vai defender a monarquia? Porque monarquia defende um governante apenas. E é mais fácil que esse governante tenha uma vida virtuosa ao ponto de obedecer toda a hierarquia das leis. E criar leis humanas justas. Mas por que Santo Tomás de Aquino é contra a tirania? Porque a tirania é o abuso de poder. É quando o indivíduo governa para si mesmo, sem levar em conta a hierarquia das leis. Entendeu? Então, para efeito de anotação, é necessário colocar isso. Eu vou repetir, Júlia. Para efeito de anotação, é necessário colocar isso. São Tomás de Aquino defende a monarquia, dando poder para uma pessoa que esteja ordenada com toda essa estrutura de leis. E São Tomás de Aquino é um crítico da tirania, porque a tirania é a desobediência da hierarquia dessas leis. Porque o tirano é aquele que governa para si próprio, não para Deus. Percebe a questão? Por isso que era muito comum na Idade Média, até no início da modernidade, o rei ser um enviado de Deus. Tinha essa concepção. Por quê? Baseado na teoria do direito de São Tomás de Aquino. Tá claro? Então vamos repetir isso tudo, tá? Agora, vamos ver se vocês conseguem compreender. Como é que eu sei se aquilo que eu estou fazendo é errado ou certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a lei dos homens. Ah, deixa eu ver se isso aqui está certo. Ih, caramba, a lei dos homens diz aqui que é errado fazer tal coisa. Mas ainda assim eu não tenho a prova real se eu fiz errado. Essa lei dos homens está de acordo com a lei natural? Deixa eu observar a natureza. Opa, está de acordo com a lei natural. A natureza não contradiz essa lei dos homens. Deixa eu ver se contradiz o evangelho. Opa, também não contradiz o evangelho. Beleza. Percebe? Então, aquilo que eu fiz obedecendo a lei dos homens é algo errado. Ó, vou dar um exemplo melhor. Esse exemplo foi ruim. O prefeito de Volta Redonda muda aqui o sentido da rua aqui em frente ao meu prédio. A mão antes era da direita para a esquerda, agora é da esquerda para a direita. Mudou a mão. Essa lei humana é justa? É justa. Sabe por quê? Porque não desobedece nenhuma lei natural, não desobedece nenhuma lei divina. Então está de acordo com a lei eterna. Está de acordo com o plano de Deus para o homem. Percebe? Agora eu quero obrigar o abacateiro a dar laranja. Opa! Aí já não vai rolar. Se um prefeito louco, um presidente maluco, assina um decreto, um projeto de lei dizendo a partir de hoje é crime abacateiro dar abacate. Cara, pode internar esse governante, ele é louco, ele é tirano. Porque a lei para os homens que ele está estabelecendo está contrária à lei natural, está contrária à lei divina e, obviamente, está contrária à lei eterna. Percebe a questão? Então, saber se eu estou agindo certo ou errado tem de obedecer toda essa estrutura hierárquica. Então, de maneira, antes de eu ouvir a pergunta, de uma maneira assim bem resumida. É assim que funciona, ó. Deixa eu só ver a hora. É assim que funciona. Lei eterna. Plano que Deus tem para os homens. A lei eterna é conhecida através da lei natural e da lei divina. A lei natural é extraída por aquilo que a minha razão natural percebe da natureza. A natureza me ensina a viver. E a lei divina é aquilo que as Sagradas Escrituras me ensinam, que eu aprendo através não da razão natural apenas, mas da fé também.
Lei natural e lei divina não entram em contradição de maneira alguma. Elas são concordantes. Abaixo dessas leis tem a lei humana. A lei humana é a lei, é a parte jurídica escrita pelos homens para organizar uma sociedade. A lei humana deve estar de acordo com a lei divina e com a lei natural, que por sua vez estão de acordo com a lei eterna. É essa estrutura do direito de São Tomás de Aquino. Se você não perde de vista essa hierarquia, a sua vida melhora, porque você começa a agir de maneira moral e ética. Perceberam a questão? Nossa, professor, para que tem que ter esse tudo de lei? Simples, porque o homem é imperfeito. Se não tem lei humana nenhuma, o homem vai fazer merda. O homem vai pecar, vai errar. Então, o que é pecado para São Tomás de Aquino? Pecado é agir contra a natureza. É agir contra as Sagradas Escrituras, ora. Percebem a questão? Então, vamos aqui às perguntas, tá? Já temos algumas perguntas. Então, o tirano que governa para si mesmo está em conformidade com a lei natural e oposto à lei divina? Não, ele não está em conformidade com a lei natural. Nem com a lei natural. Porque, segundo a lei natural, você observa que na natureza dos homens, o homem busca a felicidade sem corromper a liberdade do outro. É da natureza dos homens não corromper a liberdade do outro. Corromper a liberdade do outro já é agir contra a lei natural. Um homem não busca corromper a liberdade do outro. É da natureza do homem ser bom ao outro. Porque quando você é bom para o outro, você se sente mais humano. Então, ser tirano é também contradizer a lei natural. Lei natural aqui não é apenas para a natureza sem o homem, para a natureza com o homem também. É necessário nós conhecermos a natureza humana para saber como funciona essa lei natural. Ó, é muito comum na natureza dos lobos, um lobo matar outro lobo. Mas não é da natureza dos homens o homem matar outro homem. Quando o homem mata o outro homem, a sensação que ele tem real é que ele se tornou menos humano ali e mais animal. Entendeu a jogada? E por que o monarca seria um governante ideal? Porque na monarquia você tem um governante. É mais fácil um governante estar ordenado com a estrutura das leis, com a hierarquia das leis. Então, quem seria o monarca perfeito? O melhor monarca possível? O melhor monarca possível é aquele que tem uma conduta virtuosa, uma conduta que está de acordo com a hierarquia das leis. É aquele que filosoficamente compreende muito bem a natureza, a realidade, o mundo. Então tem que ter uma formação filosófica. E alguém que compreende muito bem as Sagradas Escrituras. Então tem que ter uma formação teológica. Esse é o melhor governante possível. Percebe que São Tomás de Aquino não está entrando em contradição com Platão nem com Aristóteles, que vão defender também o melhor tipo de governante, lembram? Só que agora tem um fato novo, que é a lei divina, que vem dos evangelhos, que não existia na Grécia Antiga. Entenderam a jogada? Temos aqui uma outra pergunta. Opa, apertei o botão errado. A outra pergunta é a seguinte. Mas, segundo as Escrituras, não é da natureza humana ser pecador? Sim, porque nós somos imperfeitos. Aliás, é justamente por isso que existem as leis. As leis são formas pedagógicas de ensinar o homem a ser menos pecador possível. A ser menos pecador possível. A fazer menos merda. A contrariar menos a natureza e a contrariar menos a própria Escritura. Professor, tá me ouvindo? Não, eu fiz essa pergunta porque o menino falou do tirano, se ele estava de acordo com a lei humana, e você falou que não. Aí você falou que não é próprio do homem, tipo assim, como se fosse fazer errado, e eu estou perguntando, não diz que é da natureza humana fazer coisas. Entendeu? Entendi. Renato, olha só. É porque você está entrando numa questão teológica muito sutil, cara. Assim, dá para te explicar isso particularmente depois, tá? Pelo WhatsApp. É muito sutil isso daí.
Mas eu desconfio, que se eu começar a tentar explicar isso, vai confundir mais todo mundo aí. É sério, não estou fugindo, não. Você vai ver que depois eu até respondo lá no grupo através de um áudio, tá? Porque aí quem quiser se aprofundar nesse sentido, vai estar lá o áudio disponível. Mas, de maneira sintética e resumida, o que eu posso te falar é o seguinte. É característico do ser humano ser imperfeito. Portanto, o ser humano é pecador mesmo. Desde o pecado original, toda a linhagem humana é pecadora. Só que isso não significa dizer que nós não possamos buscar uma existência de menos pecado possível. O tirano não é alguém que está buscando menos pecado possível. É alguém que está buscando mais pecar, porque ele só está interessado nele mesmo. E está desobedecendo toda a hierarquia do direito em Santo Tomás de Aquino. Entendeu a questão? Te peço desculpa, depois eu vou mandar um áudio lá explicando. Isso aí eu entendo, é porque eu não entendo, assim, eu não entendi como que a lei natural humana não poderia não poderia estar contra a lei divina de alguma maneira, entendeu? Não, porque quando você imagina Deus criando o homem, obrigatoriamente o homem é inferior a Deus. Então já está inserido ali, mais ou menos na natureza humana, a possibilidade de errar. Isso é uma questão teológica. Não, entendi, porque às vezes, Olha que interessante. já que Deus tem, acho que eu entendi, professor, porque eu acho que Deus tem nele a finalidade, que é o propósito, ele não ia criar o homem com o propósito de ter na sua lei humana, né? Isso aí foi algo que aconteceu, né? Mas assim, não é em si o que deveria reger a lei do homem, né? Sei lá. É isso aí mesmo. A questão é que o homem só errou porque o homem tem livre-arbítrio. Os animais não erram. Eles não têm livre-arbítrio. Não, tá bom. Depois a gente pode conversar, porque não é o tema, né? Tá joia? Então, galera, basicamente é isso. Assim, o que é necessário para a gente resolver uma questão do Enem, que já está lá naquele resuminho que eu passei, são esses conceitos que eu trabalhei. Entendeu? É difícil explicar essas coisas porque a cultura religiosa já não faz mais parte do nosso senso comum. Então é difícil explicar essas coisas. Vocês vão ver que quando a gente entrar no Renascimento, as explicações dos próximos filósofos são mais fáceis. Todo mundo vai entender mais rápido. Porque não vai ter a problemática da fé no meio da filosofia. Entendeu? Por isso que é difícil explicar esses pensadores. Mas eu creio que vocês devam ter entendido pelo menos o básico. Então, diante disso, quem quiser fazer pergunta, pode fazer agora, nesses minutos finais da aula. Acho que a gente ainda tem um tempinho, nem sei. Não sei que horas que bate. Tá? Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Quem não quiser, pode se despedindo. Está liberado. Show? Professor, Pode perguntar. tá? Eu pensei outra coisa, assim, por que que a perfeição e a finalidade, ao invés de serem colocados como características de Deus, são explicações da existência? Eu não entendi isso. Vamos lá. Lembra que eu falei que só dá para tentar conhecer Deus por analogia? Ou seja, você tem que ir comparando as criaturas com aquilo que a gente imagina ser Deus, estabelecendo semelhanças e diferenças. Se você olhar o mundo das criaturas, você vai perceber que existem criaturas melhores e criaturas piores. Né? As criaturas melhores são aquelas que se aproximam mais da perfeição. E as criaturas piores são aquelas que se distanciam mais da perfeição. Né? Horas. Se existem criaturas melhores que se aproximam mais da perfeição e criaturas piores que se distanciam mais da perfeição, então, obrigatoriamente, tem que existir um ser perfeitíssimo, que é o critério máximo para eu fazer essa avaliação. Então, tem que considerar e concluir que Deus existe, que é esse ser perfeitíssimo. Esse critério de perfeição máxima, que é o próprio Deus, tem que existir. Porque se não existisse,
eu nunca conseguiria perceber criaturas mais ou menos perfeitas. Quando você vai na quitanda comprar laranjas, sei lá se é na quitanda que compra isso, né? Lá no mercado, na parte das frutas, você não escolhe a laranja ao acaso. Você escolhe as melhores laranjas em detrimento das piores. Isso te faz concluir que existe realmente um grau de perfeição máximo da laranja. Que você usa como critério para escolher as melhores e piores laranjas. Não é uma questão de gosto subjetivo. Existe uma ideia de laranja perfeitíssima. Ora, se para cada ente real existe um grau perfeitíssimo, tem que existir um grau perfeitíssimo ainda maior que guia todas essas perfeições. Esse grau maior de todos é Deus, ser perfeitíssimo. É por isso que ele Não, comprova... mas olha só, eu acredito em Deus, tá? Mas eu só tô Não, pensando não, a na questão não é nem essa. lógica. Eu tô pensando com a lógica. Esse grau de perfeição, ele não poderia ser uma abstração lógica? É uma abstração lógica. Só que olha só, você vai ter que chegar à conclusão que Deus não existe apenas como abstração lógica. Ele tem que ser também um ser, um ente real. Porque se ele não for um ente real particular em si mesmo, da onde vieram os entes reais que são criaturas? O que eu estou querendo dizer com isso? O ente lógico não pode criar entes reais. Os entes reais têm de ter existido através de um outro ente real. A Que gente chega à comprovação da existência de Deus pelo ente lógico. A gente fez uma abstração, você tem toda a razão. Mas assim que a gente chega à existência de Deus, através da abstração, naturalmente, no momento seguinte, a gente já comprova que ele também é real. isso se relaciona com a característica de contingência, porque se as coisas têm um início, só a perfeita que não teve início nem fim, né? É isso mesmo. É por isso que em Deus, existência e essência é a mesma coisa. É isso aí, cara. As suas perguntas são mais profundas, são de conteúdo puramente filosófico, tá? O restante da galera não precisa se preocupar com isso para o Enem, mas é exatamente isso que você disse. Perfeito. Perfeito. Mais alguma pergunta? Podem mandar ver. Mas e a finalidade? A finalidade é o seguinte: tudo que existe como criatura existe para cumprir uma finalidade. Ok? Se cada criatura existe para cumprir com uma finalidade, por exemplo, o homem para ser feliz, né? O cachorro para latir, sei lá, o gato para miar, a árvore para crescer e dar frutos, a semente para brotar, tudo tem uma finalidade. Se tudo tem uma finalidade, obrigatoriamente essa finalidade foi inserida nas criaturas por um ser que determinou essa finalidade. Logo, esse ser tem que existir. Não tem como as criaturas terem finalidade ao acaso, porque a finalidade subentende uma ordem interna, subentende um cumprimento. Então, algum ser inteligente tem de ter inserido nas criaturas essa finalidade. É nesse sentido que Deus existe. Não tem como Deus não existir. Imagine Deus não existindo. Ué, se Deus não existe, então da onde vem a finalidade de todas as criaturas? Que eu consigo perceber nelas. Entende? Vou dar um exemplo melhor, tá? Quando o ser humano cria, entre mil aspas, tá? Quando o ser humano cria alguma coisa, ele cria alguma coisa inserido naquela coisa uma finalidade. Esse copo não surgiu ao acaso, ele foi criado com a finalidade de reter líquido. Então, quando eu olho para o copo e vejo que ele retém líquido, que essa é a finalidade dele, eu, na mesma hora, eu subentendo e concluo que houve um criador que depositou a finalidade nele. A mesma analogia eu uso para Deus. Entendeu? Tá ótimo, obrigada. Nada. É difícil explicar isso mesmo. O aluno perguntou sobre a terceira via da contingência. Se toda criatura é contingente, ou seja, existe, mas poderia não ter existido, porque depende de outras causas,
Então, o ser que deu início a tudo tem que ser necessário. Então, tem que existir um ser lá no começo que é necessário, que existe mesmo. Esse ser é Deus. Eu peço desculpa, não dá para explicar em todos os aspectos as 5 provas da existência de Deus. Acredita em mim, não dá mesmo. É complicado, daria umas 10 aulas só para explicar isso. Para efeito de Enem, você tem que memorizar movimento, causalidade, contingência, perfeição e finalidade. Você tem que se familiarizar com essas palavras. Que são as 5 vias para a prova da existência de Deus. É muito maneiro, galera. Eu pretendo, aí é só para os interessados, tá? Quando acabar a pandemia, que eu acho que não vai acabar tão cedo, mas quando as pessoas começarem a sair na rua para voltar às suas vidas normais, eu tenho uma salinha, tá? Eu participo, eu sou professor de um instituto cultural, eu tenho uma salinha, eu vou promover cursos, não para vestibular, mas de filosofia bem pesada mesmo. Né? Aí vai ser nessa salinha, mas é uma outra história. Aí para os interessados, a gente vai abrir as portas. Aí vai ser pesado, meu irmão. Aí é para galera que, sei lá, gosta dessa chatice que é filosofia. Tá joia? Então, com isso, vou me despedindo. Podem se despedir, podem sair se quiserem. Qualquer pergunta também podem fazer, ok? Obrigado. Que isso, de nada. Obrigado a vocês. Valeu, tchau, tchau. Então, tá joia. Encerramos por aqui. Ok? Valeu, gente. Foi um prazer. Até semana que vem. Quem não tem mais a questão da religião, nem questão da fé, aí a coisa vai ficando mais racional ainda. Ok? Até mais. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau, tchau.